Sim, é verdade! Estamos aqui para mais um papo sobre o mercado financeiro. E quando a gente fala mercado financeiro, né, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? É a galera engravatada, provavelmente. Aquele pessoal aí com o Stonks, né? Aquele meme do Stonks, dinheiro, valores, números passando aí, subindo, descendo, a galera comprando, vendendo ações, né? Tudo isso que a gente sabe parece muito complicado. Mas saiba você, né, que você pode ter calma, pode ficar mais tranquilo, porque o mercado financeiro é sim para todos. E estaremos aqui justamente para descomplicar essa ideia que existe sobre o assunto. E para guiar você nessa jornada, a gente tem aqui uma equipe de especialistas que eu vou apresentar já já. Mas antes, vem com a gente que está começando mais um Amigo Trader. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui no 13º episódio. Já tá todo mundo, já se conhece, todo mundo amigo. Se você não tá desde o primeiro episódio, assiste lá desde o comecinho, né? Porque é importante você assistir todos para ter essa experiência gradual do seu desenvolvimento sobre o mercado financeiro, né? Aprender lá do básico e aos pouquinhos entendendo um pouco melhor. Já estamos no 13º episódio, ou seja, passamos já da metade, então a galera já está um pouquinho acostumada e já sabe, inclusive, quem eu sou, mas se você não sabe, eu me apresento. Eu sou o Cid, conhecido aí pelo blog Não Salvo, pelo podcast Não Ovo e também pela minha Twitch, que é o Cid Cidoso, que eu faço lives lá na Twitch. E estou aqui com ele, esse sim, muito mais conhecido, o dinossauro das finanças, o homem especialista no assunto que todo mundo do segmento conhece, Mauro Calil. Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro, um dos pioneiros da educação financeira no Brasil, né? Alguns me chamam de dinossauro da educação financeira. E sim, a gente está ensinando você aqui o passo a passo para investir, os termos técnicos, jargões, etc., para você se sentir confortável e ter consciência na hora de fazer o seu dinheiro render. E temos especialistas aqui, quem volta hoje conosco, nada mais, nada menos que a belíssima Mayara Xavier. Tá sempre... Já tá em casa, né? Tá sempre por aqui, pô. Olha, viu? Já é o quarto sócia, né? episódio já que você participa? Quarto episódio, Quarto, Mayara, aí tô que já achando teve chique vários isso. comentários positivos da galera, bem explicativa e tudo mais. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Mayara. Ai, que bom, muito obrigada. E aí tu fez uma abertura ali, né, clássica, o povo se imaginando e tal. Eu acho que a gente já passou da metade, então já deve ter uma imaginação um pouco mais trabalhada, sem estereótipos. O povo verdade. se imaginando, investindo, vendo a carteira de investimento crescendo. Tô na torcida para que a gente já comece a plantar essa sementinha, né? A ideia é essa, né? A ideia é que bom. essa. Bom, estamos aqui na metade da nossa temporada, um pouquinho além. E se você ainda não escutou os episódios anteriores, como eu falei, volta lá para escutar. Aproveita, né? E segue a gente aqui. Não esqueça de seguir, deixar aquele likezinho que sempre fortalece bastante. E também procura a gente nas redes sociais aí com @AmigoTrader, tá? Bom, é importante você prestar atenção aqui em tudo que acontece, porque pode realmente parecer complicado, todos os jargões, essas influências externas que existem no mercado financeiro, também o papel aí dos bancos centrais, o papel dos governos, né, que tem uma certa influência, até essa parte gráfica, né, que é a que a gente vai aprender aqui também a entender essa parte gráfica que existe para comprar ações, para tentar investir, esse tipo de coisa. Bom, vamos pro tema de hoje já, né? Tema de hoje, Fizemos a apresentação aqui, já dá para ir pro tema. a gente vai falar da diferença entre análise gráfica e análise fundamentalista. Cara, uma coisa muito importante, existe assim, mitos em relação à análise gráfica e mitos em relação à análise fundamentalista, tá ok? A gente está quebrando mitos desde o primeiro episódio e hoje a gente vai falar bastante disso, dessa diferença. Mayara, vamos lá, conto contigo. Olha, a gente tem dois tipos, né? A gente encontra investidores que usam a análise técnica, a análise de gráficos, e tem os investidores que usam a análise fundamentalista. Isso parece até time de futebol, né? Não vou nem falar quais os times aqui para não criar treta, mas é uma rixa, assim. Olha, os defensores, assim. Eu visto a camiseta desse tipo. Existe isso. O negócio é feio. Não, treta na internet, velho, existe até, se é formiga ou é cupim, né, cara? Basta existir opostos, né? Então, assim, tem uma diferença. E a gente vai falar aqui hoje, explicando cada uma delas. Eu vou começar falando um pouquinho da análise fundamentalista. Então, ela é mais voltada
para um investimento a longo prazo. Quando a gente vai analisar os fundamentos de uma empresa, quando a gente vai investir, é pensando assim, eu vou olhar os dados, os números, a gente pega o balanço financeiro da empresa e começa a avaliar, olha, como é que estão os lucros, as dívidas, como é que é o histórico dessa empresa. Certo. Exatamente para entender assim, olha, é uma boa empresa para eu me tornar sócio? Entender também o background que existe, Exato, porque assim, quando a gente fala de investir em ações, em investir no mercado financeiro, a gente fala de se tornar sócio da empresa, né? Então, nesse caso, a análise fundamentalista, ela traz esse estudo. Peraí, deixa eu entender essa empresa, se faz sentido eu comprar, porque se eu vou ficar a longo prazo com ela, eu preciso entender se ela está com saúde financeira, se ela tem tendência de me dar bons frutos no futuro, né? Perfeito. Virar sócio é coisa séria. É coisa séria, gente. É nosso dinheiro, na verdade. Não é assim, ó, vou apostar, né, nesse caso. Então, e aí, normalmente a gente encontra os especialistas fazendo essas análises, né? Então, assim, os caras ficam lá estudando pra caramba, vendo os gráficos, porque é bastante coisa. Se tu vai estudar cada empresa, é um balanço bonito ali, né, pra gente dar uma olhada. Então, assim, não é uma matemática exata. Diz assim, olha, então tá, analisei, aí o analista diz assim, olha, perfeita essa empresa aqui, é ótimo para você investir. Ele vai errar ou acertar 100%? Não tem como garantir. Nada nesse mundo de investimento é garantido, né? Porque você está olhando as perspectivas futuras da empresa. Certo. Então, você analisa o balanço, que é o que passou da empresa, e que está lá contabilizado, sacramentado da vida financeira da empresa, e você também analisa o mercado, os concorrentes, as movimentações tecnológicas, aquilo que a gente falou de macrovariáveis lá em, não lembro qual episódio, mas falou num episódio lá atrás, sim. ok? Que, poxa, o mercado dessa empresa está indo numa direção boa? Tá. Agora, ela também é bem administrada, tá? Quer dizer, porque de nada adianta você ter um mar, né, maravilhoso, você ter aquele computador gamer sensacional, né, com tudo, né, a tecnologia, RGB, tudo colorido. tudo colorido e tal, e me botar para jogar. Entendeu? Tá. Eu não vou administrar bem aquele game. Então você também tem que confiar na empresa, conhecer um pouco essa empresa, e por isso que a análise fundamentalista é muito boa para isso. E também assim, a gente não consegue garantir que as coisas não vão mudar, né? Tem interferência do mercado, tem essa interferência, a gestão está indo bem, daqui a pouco, sei lá, alguma mudança. São pessoas gerindo, né? Então, realmente, tem várias variáveis, várias variáveis que acabam influenciando, a gente não tem como garantir, mas é um trabalho feito para tirar essa ideia, entendeu? Pode, inclusive, acontecer ali uma tempestade interna que não está sendo prevista, alguma coisa que acontece ali dentro da empresa que ninguém O Warren imaginava. Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele tem uma frase que é o seguinte: antes de investir numa empresa, conheça bem a empresa por trás dela. Tá? E isso é muito importante, é conhecer os bastidores como ela, porque no final do dia, quando você está comprando uma empresa, você está comprando a administração dessa empresa. Tá? Eu já fui membro, né? Já fui funcionário de multinacionais, e tinha multinacionais muito mal administradas, tinha multinacionais muito bem administradas. Tá? Então, cara, às vezes a gente tinha lá mercados extremamente difíceis, extremamente competitivos, e que a gente fazia chover. E outros que estavam fáceis, parece que, né, deixava. Então, isso é muito importante, né? Antes de comprar uma ação, conhecer a empresa por trás dela, que é o que o Warren Buffett nos fala. Esse cara aí, ó, é uma boa dica para seguir. Ele é bilionário, esteve lá sempre nos topos, né, dos mais ricos do mundo. Qual que é o nome? Warren Buffett. Para fazer uma amizade depois nas redes sociais. Nossa, segue ele. Vou fazer isso. Ele é incrível e é clássico, assim. Sabe, eu falei do livro num episódio passado, acho que foi no 9º episódio, eu dei a dica do Milionário Mora ao Lado. Então, assim, acho que eu posso até dizer que a história do Warren Buffett tem muito a ver com essa, gente, simplicidade total. O cara manja muito e tem todo esse... Tudo que a gente vê sobre análise fundamentalista está muito atrelado a ele, porque ele usa, né, e é sucesso total. Ele não escreveu nenhum livro, se eu não me engano. Não, ele não escreveu, escreveram com ele. A nora dele escreveu o jeito Warren Buffett de investir. Ele tem... Vários escrevem sobre ele, sobre as técnicas. Tem muita gente que escreve sobre as técnicas dele, as formas como ele aborda, mas ele mesmo nunca escreveu. Ele nunca escreveu. Então, Entendi. assim, dá para pegar algumas bibliografias aí legais que ajudam, sabe? Tá. Bom, tudo isso que a gente está falando também vai para a descrição aí do nosso vídeo, né? Ou do podcast, dependendo da plataforma que você
tá ouvindo ou assistindo a gente, então pode ficar tranquilo. Ai, como é que se escreve o nome do cara? Ai, eu não sei direito, se é com W, se é com Y, não sei. Relaxa, vai estar na descrição, tudo bonitinho, né? Pra você ficar mais calmo aí, porque às vezes o cara também tá assistindo no metrô, tá assistindo no transporte, tá aí escutando no carro, muita gente escuta, né? No carro, ou tá lavando a louça ali, tá escutando alguma coisa. Tem uma galera aí que pega conhecimento aonde dá, no tempo que dá. Então vai estar tudo na descrição, fique tranquilo. Eu tenho uma pergunta aqui que é, como é que a gente consegue descobrir por dentro da empresa, né? Porque é difícil para o cara ali no dia a dia saber como é que tá por dentro do negócio. É realmente acompanhando as notícias, acompanhando tudo que... Olha, todas essas informações de empresas de capital aberto, você tem acesso fácil na internet, nas empresas mesmo, eles têm um canal de relacionamento com o investidor. Então, assim, também não é para o cara se tornar especialista em contabilidade, finanças, o que seria assim, quanto mais ele quer entender sobre esse assunto, o ideal é que ele realmente tenha um conhecimento. Mas a gente encontra também, que é os especialistas que fazem essas análises. Então, entender um pouquinho como funciona, até para não cair nessas indicações todas. Assim, tô indicando. Tá, mas eu não sei, não tem nenhuma análise crítica minha, sabe? Certo. Mas, então, toda a informação de empresa de capital aberto você encontra fácil. É muito importante a gente tomar cuidado da fonte que a gente está bebendo. Então, assim, tem que ser sites oficiais, tem que ser os sites das empresas. Se você está seguindo alguma casa de análise, alguma coisa assim, tem que saber de onde está vindo. Porque seguir só por notícias, gente, e trend da internet é o segredo do fracasso, Exato. Tá? É uma ação que entra na moda, cara... Pode ser uma furada. É uma furada. Tá, tem até estudos notícias... sobre isso, enfim, é uma coisa interessante, tá? Mesmo? Olha aí. Agora, isso tudo que a gente falou é análise fundamentalista, certo. Tá? A outra escola é a análise gráfica, tá? Que foi inventada pelo Charles Dow e Edward Jones, né? Não sei se vocês já ouviram falar do índice Dow Jones. Pois são esses caras, tá? Olha só. É o Dow e o Jones, né? Que lá 100 anos atrás, mais ou menos, eles inventaram esse índice porque eles acompanhavam, né, as maiores ações da NYSE, da New York Stock Exchange, da Bolsa Americana, ok? E, enfim, nesse caso, o que acontece? Quando a análise fundamentalista, ela pega o balanço, pega a empresa, pega o mercado e vê o futuro, a análise gráfica, ela busca um outro tipo de parâmetro, um outro tipo de paradigma, como a gente fala, tá? Que é o seguinte, a movimentação passada de compra ou venda de ações ou de qualquer ativo, como a gente viu, né, de ouro, dólar, né, etc., o preço disso o comportamento passado vai influenciar o comportamento futuro, certo. Ok? Bom, basicamente, porque a gente ainda vai ter episódios que a gente vai mostrar indicadores de análise gráfica ou análise técnica, tá? Que é outro nome para esse tipo de análise. A gente vai ter episódios explicando sobre esses indicadores. Então fica com a gente, né? Dá o like, aquela coisa toda. Like, segue o canal, aquele papo que a galera já conhece. Vocês vão aprender. Mas basicamente agora o que eu quero dizer é o seguinte... Quando a gente está sobrevendido, ou seja, venderam demais um ativo, significa que o preço dele está lá embaixo, tá? Como eu tenho, aí eu já vou falar um pouquinho aqui da complementariedade, dizendo, pô, mas essa ação, né, ela tá barata, ficou baixa demais. Sobrevendido indica, aí vão ter os indicadores que vão falar isso, o momento certo de comprar, que ela vai voltar a subir, ok? Quando eu estou sobrecomprado, ou seja, a ação foi comprada demais, teve muita demanda para a mesma oferta, porque é o mesmo número de ações que eu tenho, o mesmo número de commodities que se tem lá, enfim, indica que provavelmente em breve vai ter uma queda desses preços. E a análise gráfica, ela busca, nesse espacinho curto de tempo, identificar essas loucuras no mercado financeiro, tá? E aí você tenta capitalizar, tenta surfar nessas ondinhas, tá? Perfeito. O que aí o Mauro Kalil, o dinossauro da educação financeira, fala, né? A gente estava falando, né? Existe uma guerra, né? De fundamentalistas assim, contra né? Gráficos ou análise técnica, e que não tem nada a ver, tá?
uma metáfora que eu sempre falo é o seguinte: a análise fundamentalista, ela vê o movimento das marés, tá? E a análise gráfica das ondas. Muito bom, hein? Poético, hein? Ok? Essa analogia né? ficou Isso bem é interessante. bonito, né? Poxa, dá Vai, dá pra fazer uma tatuagem. dá pra fazer É dá pra analogia, rolar ó. aí uma musiquinha de fundo e tal, ondas do mar, né? Ai, Assim. que meigo, gente. Isso daí vai muito para... Essa analogia serve muito para a gente contextualizar aqui, de novo, assim, ó. Então, a análise gráfica técnica, ela é voltada para operações de curto prazo. Tá. E a fundamentalista para longo prazo. Perfeito. Então, é uma diferença bem importante, assim. Mas tem uma que seja mais certa que a outra. Não. Isso daí também é uma coisa, tá, gente? De verdade, tá, Cid? Sim, ó, irmão, mano, tamo junto aqui. Já passamos da metade. Vou te dizer do Dinossauro pra coração. dinossauro. Vou te dizer de coração, tá? É. Você não consegue no mercado financeiro ter certeza de ganho. Perfeito. Tá ok? Tá? Existem momentos, né? Por exemplo, crise de 2008, crise de 2015, crise de 2020 na pandemia, tá? Em que você fala, caramba, tá tudo barato demais. E aí você tem indicadores de que sim, é um bom momento para entrar. Garantia não existe. Perfeito. Tá. Inclusive, você falou aí, né, dessas crises, essas datadas e tudo mais, a gente vai ter episódios especiais sobre isso. Né, sobre a crise de 2018, sobre a de 2008, sobre a pandemia. A gente vai ter episódios específicos sobre isso também, para esclarecer aí várias dúvidas que a galera pode ter, porque também pode acontecer para frente. Pode ser logo aqui em seguida, a gente não sabe, né? O que Pode mais ser, tem é crise, né, gente? Pode ser mês que vem, pode ser daqui, sei lá quantos anos, pode acontecer. Então, para você também estar preparado para isso, tá? Exato. Bom, eu fiz a pergunta aí, né, se tinha uma mais certa que a outra e tal. A Mayara respondeu, o Mauro também. Eu acho que a gente chegou num consenso. Que você quer agregar mais alguma coisa nisso, Mayara? Eu acho que é isso mesmo. É mais isso, assim, ó. Saber a ferramenta certa para o momento certo é o segredo. Perfeito. Porque não adianta querer E confundir as dentro do coisas. seu perfil, né? Dentro do seu Totalmente. planejamento. E muitas vezes as duas coisas podem ser úteis. Então você é um investidor de longo prazo, mas está entendendo das sacadas do mercado, já entende um pouco de análise gráfica, por que não aproveitar certas oportunidades? Perfeito. Então eu acho que assim, depende de você. Eu sou super perfil fundamentalista. Então assim, eu gosto de, olha, estudo a empresa por muito tempo e depois deixo lá. Então, mas eu já conversei com o Mauro, ele falando de oportunidades que ele fez usando análise gráfica, tipo, que foi super bom. Coisa rápida, Tipo, assim, meu, que ele viu que era o momento. E aí eu fico pensando assim, cara, ó, se eu tivesse ligada, também dava pra aproveitar, entendeu? Então, assim, não existe, olha, não, Deus me livre. Mas tem que saber usar. São estilos diferentes aí, mas Estilos que dá pra diferentes. você usar os dois, inclusive. Se você souber usar os dois, elas se complementam, tá? Exato. Cara, você não passa fome, tá? Entendi. Perfeito. Tá, então a É isso. explicação muito bem analisada dos nossos especialistas por aqui. E agora eu vou jogar aquela bomba pra vocês, Ai. que é o momento do Descomplicando a vida financeira. Manda uma fácil dessa vez. Não, mas é sempre fácil. Tá complicada a vida do povo, né? Vocês tiram de letra, que é isso. É quando a gente mostra aqui uma situação que alguém está passando, né? Inclusive, se você estiver querendo mandar alguma coisa pra gente, manda um comentário, digita aí o seu comentário, ou nas nossas redes sociais, Amigo Trader BR, tá? Bota lá nos comentários bonitinho, ou até mesmo aqui no vídeo, ou se tiver, dependendo do estilo de podcast, alguns podcasts estão atualizando aí para ter também comentário, coisa de comentário e tal, dependendo se tá aberto aí, você pode deixar alguma coisa pra gente ler por aqui, tá? Ó, eu vou pegar meu celular, né? E fazer a leitura, e aí vocês se viram, vamos lá. Vamos lá. E aí, eu sou o Cássio, tenho 27 anos e comecei agora a investir na Bolsa de Valores. Tenho uma pergunta, como faço para ganhar dinheiro rápido na Bolsa? Isso aí acho que muita gente deve perguntar esse tipo de coisa, porque tem a galera que é acelerada, né? Não, eu quero saber como é que é rápido, quero saber como é que é rápido. Pô, pra ganhar eu grana. também quero. Conta aí, conta aí. Conta aí. Bom, vamos lá, Cássio. O pessoal já tá mandando com o nome, né? Idade, eu né? pedi isso, Você né? pediu Eu isso. pedi pra galera. Bacana, Falei, bacana. não, manda o nome, manda a idade, porque às vezes isso é um parâmetro também, né? É. Mas dá pra ter uma análise aí. Por exemplo, a gente já teve aqui mensagem
de pessoa com 16 anos de É idade. verdade. Né? Então a gente já consegue traçar, deve, não é certeza, te chuta aqui, deve morar com os pais, tem menos gastos e tal. Nesse Ajuda. caso aqui, o Cássio, ele tem 27 anos e começou a investir agora. Começou a investir. Então vamos lá. Cássio, ganhar dinheiro rápido é o caminho para o fracasso, tá? Assim, se você misturar essa pressa, tá? Que talvez até seja uma ganância, você vai se complicar, tá? Eu vivo dizendo, aqui vou dizer mais uma vez, tá? O tempo é o senhor do dinheiro, tá ok? A análise gráfica, ela é mais adequada para você fazer o que a gente chama de traders curtos, tá? Trades curtos, ok? O que é um trade curto? É comprar e vender no mesmo dia ou em uma semana, que aí é o tal do day trade, ou vender e comprar no mesmo dia ou em uma semana, um mês no máximo, enfim, tá? Então, esse trade curto, a análise gráfica te ajuda. Se tem garantia de ganho? Não tem garantia de ganho. Agora, a Mayara fala muito sobre comportamento, ela pode falar um pouquinho mais sobre essa questão de ganho rápido. Gente, como eu recebo... Gente, eu recebo muito essas perguntas. É normal essa? Muito, muito, muito. Quem não quer, né, gente? O querer não é poder. E aí, também, o que acontece muito é cair em pirâmides, em conversa fiada, acaba se sabe? atropelando, Completamente. o olho cresce, opa, olha essa oportunidade aqui, Exato. números absurdos. E aí, Sabe o que se é a louco? pressa vira ganância, aí... Não, é muito complicado, gente. E aí o que é louco é assim, porque eu falo do mercado financeiro, de investimentos, e as pessoas ficam desconfiadas. Mas pode mesmo? E ganha dinheiro se eu perder tudo? Ficam questionando. E eu assim, beleza, legal, tem que questionar, tem que se informar. Só que se eles veem na internet, olha, ganhos garantidos, olha as palavras, gente, garantidos e altíssimos, tipo 10% ao mês, 15% ao mês. E aí as pessoas não ficam questionando? Já caem direto? Assim, ou mandam assim, todo mundo quer um milagre. Mayara, isso daqui é bom? Aí assim, gente, eu vivo falando, não existe no mercado financeiro e coisas legais que te garante rentabilidade, principalmente rentabilidade altíssima. Se a gente já até falou da taxa Selic aqui, tem um parâmetro aí. Dá uma olhada na taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país. Se ela está, nesse momento, mais de 13% ao ano, como que a gente vai conseguir 10%, 15% ao mês? Né? Garantido. É uma conta que não fecha. Então, gente, é acreditar que sim é possível mudar sua vida financeira, conseguir enriquecer, alcançar sua liberdade financeira, mas como o Mauro fala, com o tempo. O tempo a seu favor. Tem que ter paciência. Todo mundo queria da noite para o dia. Todo mundo. Mas não é assim que funciona. E pelo contrário, é realmente um tiro no pé. Então, às vezes, você podia ter juntado aí no ano 5 mil reais, vai nessa, perde todo o dinheiro. Eu já vi de gente perdendo dinheiro. Eu tava ganhando, Mayara, tava dando certo. Claro, tem que ter um tempo para ganhar, senão como é que os outros vão cair nessa, né? Entendi. Mas depois você perde tudo. Não vale a pena. Essa ganância do cara querer ganhar o dinheiro rápido, né? O mesmo dinheiro, se ele tivesse pensado de outra maneira, estaria Vale a lucrando. pena. E Cid, sabe o que resolve os problemas financeiros das pessoas? Não, O que resolve? não é mais dinheiro. O que é? Porque as pessoas se envolvem em problemas financeiros justamente porque elas não sabem administrar o dinheiro que têm. Então, se você administra água, tá? A água lá da sua lavoura, do quintal da avó e tudo mais e tal, se você deixa as torneiras abertas e a sua caixa d'água está sempre vazia, você não sabe administrar água. Então, não adianta colocar mais água na caixa d'água, porque você não consegue administrar nem aquele pouco que tem, quanto mais se entrar mais, entendeu? É o planejamento. A partir do momento que as pessoas conseguem ter um planejamento e administrar bem o dinheiro que tem, por menor que seja, aí, com o decorrer do tempo, naturalmente as pessoas vão evoluindo na vida, vai entrando mais dinheiro e ela vai conseguir administrar. Mas se não consegue administrar pouco, não vai administrar muito. Perfeito. Tá aí. Sabe as palavras dos nossos especialistas. E aproveitando esse gancho, vamos puxar aqui o Investindo em Conhecimento, que é um momento aí para a gente indicar, eu falo a gente, mas são eles, tá? Indicar livro, pode ser uma palestra, pode ser um artigo, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser, né, tudo que você imaginar aí que agregue algum conhecimento no mercado financeiro. Vamos começar pela Mayara aqui, que toda vez que ela vem, ela tem a prioridade para falar primeiro. Mayara, qual é a sua sugestão de hoje? Adivinha? É um É o livro. livro. A mulher dos livros. E, gente, esse livro aqui marcou minha vida.
que foi o primeiro que eu li de finanças e foi o que deu a viradinha de chave. Eu não tive Chique. educação financeira em casa, como a maioria, né, da gente aqui, diferente dessa nova geração que tá, ó, com acesso a esse podcast, por exemplo. Então, o meu primeiro contato com a educação financeira foi com Mulher Rica, da Kim Kiyosaki. Mulher Rica. Mulher Rica. Presta atenção nesse nome. Forte o nome. Por isso que eu comprei. Eu julguei pela capa É? e me dei bem. E a Kim Kiyosaki é a esposa do Robert Kiyosaki, que escreveu Pai Rico, Pai Pobre. Clássico. Que é o Sim, maior, sim, o já maior ouvi. clássico da educação financeira no mundo. A maioria das pessoas começaram pelo Pai Rico, Pai Pobre e eu comecei ao contrário. Nem tinha livraria na cidade onde eu morava, mas teve uma feira do livro que eu encontrei Mulher Rica. Ele é de finanças, de liberdade financeira, muito voltado para a mulher. Eu acho que é legal trazer isso para cá também, porque, né, o mercado financeiro é para todos, é para as mulheres, gente, tem que vir, tem que investir, cuidar do seu dinheiro. E esse livro dá uma boa chacoalhada e eu gostei. Legal, legal. Lembrando mais uma vez, né? Todas as indicações que são faladas vai vir na descrição bonitinho, inclusive a rede social de todo mundo aqui, para você ficar de olho e não se perder com as nossas indicações, que, né, que às vezes o cara tá escutando podcast aí o tempo inteiro e esqueci de anotar. É verdade. E vou ter que voltar lá no episódio. Calma, tá na descrição, tudo certinho, ou do seu podcast ou no vídeo do YouTube. E você, Mauro? O livro Comprar ou Vender, do Eduardo Matsuara. Tá? É um livrinho curtinho, tá? Bastante técnico, fala aí de indicadores de análise gráfica, tá? Que, volto a repetir, nós teremos episódios, a gente vai falar um pouco disso, de indicadores de análise gráfica. E, enfim, Eduardo Matsuara, Comprar ou Vender. Tá, a gente já tá no 13º episódio, né? Já dá também para botar umas leituras aí que é mais técnica pra galera, O né? povo já Interessante. tá Bom, manjando. eu vou mais uma vez aqui na contramão, como sempre, vou fazer uma Eu indicação. adoro as suas indicações, eu fico bem curioso de saber. Também. Eu vou fazer uma indicação aqui. Não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas é para aquele momento de relaxamento, para quando você já adquiriu muito conhecimento, já assistiu toda a nossa sequência de podcast e deu like em tudo e comentou em tudo e mandou também os seus comentários e tudo bonitinho. A minha dica é um canal do YouTube de viagem, que eu gosto bastante, chamado Mundo Sem Fim. Acredito que viagem é o meu hobby favorito, então eu acompanho muita coisa de viagem no YouTube e existem alguns estilos de vídeos de viagem que eu gosto mais. Inclusive eu tenho outras indicações de viagem também para fazer aqui no nosso podcast, né? Já fiz anteriormente, mas vou fazer outras também mais para frente, tá? Porque é um estilo que eu gosto bastante. Esse aqui é um casal, né? O Mundo Sem Fim, é o Renan. É o Renan e a Michelle, se eu não me engano. O Renan e a Michelle, que eles viajam aí o mundo inteiro. E eu acho muito interessante que eles têm um estilo mais parecido comigo, que é aquele estilo mais muquirana. Então, eles não ficam em hotel 5 estrelas, em spa, em Bali, né? Não tem nada disso, né? Eles são mais muquiranos ali na viagem, só que eles trazem muita informação. O Renan sempre explica a parte histórica dos lugares, né? Eles sempre trazem bastante informação enquanto eles estão andando pelas ruas dos lugares. E se metem umas enrascadas, às vezes tomam uns golpes aí em Eita, algum país, acontecem umas coisas interessantes. Então, Mundo Sem Fim, um casal muito simpático, muito gente boa. Já foram aí para Coreia do Norte, já foram para Myanmar, Minha nossa. já foram para vários países que às vezes a gente não vê todo mundo indo, né? Porque tem uns específicos que a gente sempre vê a galera indo para os mesmos lugares, né? Eles vão para vários lugares diferentes, então eu acho bem interessante. Tá tudo na descrição, Boa. bonitinho para você anotar, beleza? Mauro, Opa! Adivinha. É agora? é agora. Chegou a hora? Chegou a hora. Tá na hora, tá na hora, Tá na hora. Pega o computador aí, já abre o computador. A produção já prepara a vinheta que chegou. A hora do fight. Vai! Ready to fight. 3, 2, 1, fight! A hora do fight é aquele momento que você que está assistindo tudo desde o comecinho, já estamos aí no nosso 13º episódio, acredito que já até fez o download, né? Aí da nossa plataforma da Xnova, que é uma ferramenta bem completa, tem várias categorias e o Mauro mostra tudo para uma conta demonstrativa que você pode ter também na sua casa. Aqui não é recomendação de compra e hoje eu separei aqui o Bitcoin. Eu tô vendendo porque eu acredito que vai cair, começou a cair e começou a subir, inverteu tudo, meu caro, pelo amor de Deus.
Cid do céu, vamos lá. Faz aquele time-lapse pra gente ver o que vai dar isso. Maravilha, então pra gente entender o que vai acontecer já já, vou fazer um time-lapse aí pra gente ter o tempo certinho, tá? Aqui, ó. Toma! Magia. Olha lá o que da está edição. acontecendo. Graças a essa magia, deu tempo aí de o mercado virar a nosso favor. E vamos então encerrar esse trade, porque estava difícil, Tava viu, gente? complicado Tava isso aí, complicado. Chico, Ó, já não. tô ali, ó, botãozinho ali, ó, fechar. Vamos só esperar. Bitcoin, gente, tem uma oscilação gigantesca, tá? Olha lá, fechar, pumba, fechei. Ai, você viu que eu tentei fechar no 5%, mas deu 1,91, tá? Foi E em aqui, cima. isso, tá? Porque, ó, o mercado de criptomoedas, ele é muito nervoso, tá? A gente, né, falou aí de maré, de onda e tal, cara, isso daí, para surfar isso daí, cara, você tem que ter habilidade, tá? Então fique esperto na hora de operar criptomoeda, tá legal? Lembrando, inclusive, que no episódio 11 a gente falou de criptomoeda, né? Falamos do assunto, então você já está um pouco familiarizado. E muita gente, né, tá na moda criptomoeda, é um negócio que muita gente tá de olho, então é importante você falar realmente. É isso aí, gente. Vambora. E essa foi a nossa Hora do Fight, deu para você ver de uma forma mais gráfica, né, os investimentos, como é que funciona. É bem legal quando a gente visualiza. Ah, Cid, eu tô aqui só escutando tua voz, eu tô no podcast, e agora, como é que eu faço? Entra aí no YouTube, né? Olha o nosso rostinho bonito por aqui e acompanha também essa parte visual que o Mauro sempre traz pra gente, que dá para entender melhor como é que tudo funciona. Lembrando de uma coisa importante, né? Achou um pouco confuso, de repente, os gráficos, tá com alguma dúvida e tudo mais? Na descrição do vídeo, isso aqui é importante, tá? Vai ter um tutorial do Mauro Calil explicando tudo bonitinho para você. Então, se você tem alguma dúvida ali de como mexe na plataforma, né? Tem o link tutorial que o Mauro ali conversa com você cara a cara e explica passo a passo, certo? É isso. Então é isso. E agora chegamos no nosso encerramento. Pô, passou rápido mais uma vez. Passou. Mas era uma excelente convidada, então Muito já viu. obrigada. Sempre passa rápido. Bom, pessoal, quero agradecer a todos aí pela audiência, né? Por estarem acompanhando a gente já no 13º episódio. Lembra de começar lá no primeiro, acompanhar tudo um por um, tá? E quero agradecer também a Mayara aqui pela presença mais uma vez. Obrigada, gente. É sempre um prazer estar aqui. Tá cada vez mais gostoso, né? Porque tá entrosado, os assuntos já estão assim, ó, ligadinhos. Então tá muito legal. Espero que o povo esteja gostando também. E vou voltar, já sei. Maravilha. E ele, o dinossauro das finanças, Mauro Calil. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado. Mais um episódio e assistam todos de novo e os próximos. Até. Maravilha. E lembre-se, né? Nossas redes sociais aí, Amigo Trader BR. Se você botar Amigo Trader, já começa a aparecer nas indicações, né? Quando você começa a digitar, Amigo Trader BR é o nome completinho nas redes sociais para você não só acompanhar aqui os episódios, mas também os bastidores, tudo que acontece e também poder mandar suas mensagens, né? Igual o Cássio mandou aí no Descomplicando a Vida Financeira. Manda lá sua mensagem, manda a idade, qualquer problema que você tenha, que os especialistas podem solucionar, beleza? Até o próximo episódio. Muito obrigado aqui à nossa bancada de especialistas. Obrigada. E tchau, tchau. Vamos fazer só aquele brinde? Aquele brinde. Será? Será? Olha lá. Aqui, ó. Pra ficar bonito na foto. Opa! Agora sim. Agora sim. Tchau, tchau. Ai, tem que beber, né? Senão dá azar. Tchau, tchau, galera. Até o próximo. Tchau. Valeu. Quem aqui também chegou junto aqui há muitos anos atrás, que está conosco? Quem? O André Massaro. E aí, André? Aqui. E Tudo bom? agora, sabe como ele é conhecido no mercado financeiro do Brasil? Não Como faço um ideia. cara que eleva os conhecimentos. Sabe por quê? Por quê? Levanta aí, André. Olha lá. Olha, ó. Olha só. Não aparece na câmera. Não deve aparecer, O cara tem um